Nocautecast 38, 38ª edição do nosso podcast sobre MMA feita por fãs do esporte. Eu sou o Davi Carvalho e a gente não teve evento do UFC na semana passada, mas trouxemos alguns eventos aqui bacanas que a gente pode formalizar uma resenha. E comigo aqui da casa hoje eu tô com ele, diretamente de Mariana, André G. Fala aí, André, como anda as coisas, meu amigo, beleza? Fala, Davi, tudo certo. Depois aí de algumas falhas nos eventos anteriores, né, algumas faltas, tô de volta aí, vamos aí falar bastante de MMA. É uma semana que tem alguma movimentação e hoje a gente tem aí um convidado bem legal na casa para discutir com a gente. Boa, mais uma vez aqui, aceitando nosso convite do Nocautecast, tá ele que a gente já intitulou de o prodígio do MMA, futuro jornalista, Luquinha. Como anda as coisas aí no Rio, Luquinha? Beleza, tudo tranquilo. Boa noite, André. Boa noite, Davi. Vamos para mais um podcast aí, rapaziada. Mais uma vez agradecendo aí pelo convite. Boa, Luquinha, tamo junto. E como a gente não teve o evento do UFC, a gente vai separar aqui algumas lutas do evento que rolou do Bellator 225, onde a luta principal foi Matt Mitrione versus Sergei Kharitonov. E começando aqui com alguns destaques do evento, começando lá do preliminar de baixo para cima, se não me engano foi a primeira luta do evento. Kron Gracie finalizou com armlock Oscar Vera aos 2 minutos e 50 do primeiro round. Ele que é filho do Royce, tinha ali no corner dele, além do pai, o Royce, também o tio Renzo Gracie. Rapaz tem pouco nome, né, no MMA, não só também no Jiu-Jitsu. Já começa com uma pressãozinha de mostrar trabalho, já está nessa que é a sua terceira luta do Bellator. Ele estreou com uma derrota, mas conseguiu sua primeira finalização no evento, que foi um armlock. E também a outra luta que eu destaquei foi uma luta que fez bastante barulho aí nas redes sociais, porque foi uma luta que durou 11 segundos. O Aviv Gonzalez finalizou Eduard Muravistic aos 11 segundos. Como eu falei, muita gente até marcou o Ryan Hall lá nas redes sociais, principalmente no Twitter, onde eu acompanhei. O Ryan Hall também, que tem muito aquela finalização, que é daquela uma chave de... Às vezes é chave de joelho, às vezes aquela chave de calcanhar. E o Aviv também usou do mesmo artifício do Ryan Hall. E uma próxima luta que eu separei aqui foi o Rick Bandejas. E por que eu gosto dessa luta? Porque o Rick Bandejas foi o rapaz que acabou com o hype do parça do Conor McGregor, o James Gallagher. E o Bandejas foi muito bem na luta, dominou, foi uma luta bacana de se assistir. Ele que nocauteou Amhet Kairet. Puta, esses nomes também não ajudam, hein, André G? Mas vamos que vamos, a luta durou a luta durou apenas 1 minuto e 20 do primeiro round. E uma das outras lutas também que eu separei para destaque foi Nick Newell, que venceu Corey Browning em um triângulo de braço aos 3 minutos do primeiro round. Nick Newell, que é aquele rapaz que a gente já conhece, que tem uma... Não é amputação congênita, como que é o termo certo, André? Não é amputação porque ele não foi amputado, né? Na verdade é uma... você sabe como que chama? O termo é esse mesmo, é amputação congênita. Ah, é? Ele não foi, na verdade, amputado, né? Então... Não, é porque já é de nascença, né? Ah, é? Bom, ele então... já nasceu com o braço daquela forma. Bacana, entendi. E André G, então, o que você achou do Nick Newell? Ele foi um rapaz que já tinha um nome no MMA, que andou vencendo muitas lutas, tanto por finalização quanto nocaute. Ele fez um teste no UFC, né, no Contender Series, acabou perdendo, voltou agora e assinou com o Bellator. Você gostou da luta, André? O que você achou? Eu achei uma luta bem interessante. O Nick Newell conseguiu fazer com que o oponente dele parecesse ser até um amador, né? Ele conseguiu a vitória com certa facilidade. O Nick Newell é um cara que já tem bastante tempo, ele tem feito barulho, né? Ele conseguiu chegar na disputa do cinturão lá no World Series of Fighting, acabou perdendo para o Justin Gaethje, que é um animal, todo mundo conhece ele hoje em dia pelo barulho que ele tem feito no UFC. Logo depois ele emendou algumas vitórias e decidiu se aposentar. Voltou no ano passado e teve a chance, né, da vida dele
ali no Contender Series e foi muito mal numa luta que todo mundo esperava que ele vencesse. Depois ele foi para o CES, tentou ali se manter dentro do UFC, né? O CES é um evento parceiro do UFC, ele tentou se manter ali e agora veio um chamado para o Bellator, ele aceitou esse chamado. Achei muito curioso porque era um contrato de uma luta só. Essa luta foi do lado da casa dele, ele estava a menos de 5 quilômetros, né? Ele mora a menos de 5 quilômetros da arena e conseguiu essa vitória. Depois da luta, cara, eu achei uma coisa sensacional. Ele fez uma entrevista muito boa. A entrevista dele foi até melhor do que a própria luta, né? Ele falou de como foi o processo dele, de tudo que aconteceu na vida dele, desses períodos, dessas diversas derrotas que atrasaram a carreira dele, como ele se enxerga como um lutador de alto nível, né? Que ele tá ali lutando, conseguiu lutar com o Justin Gaethje, dá a luta para ele ali por alguns rounds, e tem caras aí do top 15 do UFC que não conseguem o mesmo, então ele se imagina um lutador desse nível, e eu fico aí na esperança de ver um cara desse, um cara que tem tantas dificuldades, conseguir aí se manter num evento de alto nível, pelo menos aí algumas lutas aí dentro do Bellator, quem sabe um contrato aí com 4 ou 5 lutas. Já fico na expectativa para essa. Foi a luta, pra mim foi a luta principal da noite, que é um cara que eu gosto muito de assistir. Curtiu, André? E engraçado que muita gente comenta, se passa pela sua cabeça, a gente vê um cara com uma amputação congênita ali, com um braço e o outro que ele não tem a mesma possibilidade que quem tem os dois, né? A gente fica imaginando, pô, mas como seria? Ele seria um baita lutador se ele tivesse os dois braços como a gente, mas às vezes é diferencial do cara, né, André? Isso que faz ele também especial, ele se adaptar e melhorar em alguns lados onde pra gente parece dificuldade, né? Exatamente, né? O cara acaba utilizando isso como motivação para ir além e acaba superando, às vezes, os próprios limites, né? É uma coisa que ele realmente até comentou ali, que ele até pode não ter esse outro braço como o outro, né? Igual a maioria dos seus oponentes tem, como todos os seus oponentes têm. Ele é uma pessoa única nesse mundo, né? É um lutador único com amputação congênita, mas é justamente isso que faz ele ser mentalmente mais forte do que os seus adversários, né? Acho que pode ser essa a chave do sucesso dele. É um lutador que até hoje em 18 lutas já tem aí 17 vitórias, né? Acho que é isso. Boa, então vamos seguir aqui pro card principal. E teve uma luta curiosa, né? Uma luta que a gente já estava esperando. No evento foi o Vitaly Minakov, nocauteou o Timothy Johnson. Timothy Johnson é aquele que a gente já conhece, que vem do UFC. Careca, bigodudo, parece o pai do cara do Tá Chovendo Hambúrguer. Toda vez que eu vejo Tá Chovendo Hambúrguer eu lembro dele. Mas a luta que originalmente seria o Minakov versus Javi Ayala, na noite do evento, o Ayala foi removido pela comissão atlética. E o Timothy Johnson, que estava no card, que ele ia lutar contra o Azuna Anyamu, acabou tirando o Timothy Johnson dessa luta e colocando ele para substituir o Ayala. E depois eu vi uma retratação do MMA Fighting falando que o Ayala foi retirado do card por não ter passado um teste físico. Você chegou a ver isso, André? Assim, o Bellator, ele é complicado pra gente aqui, pelo menos no Brasil, né? Ele tem a transmissão da Fox, mas a Fox parece que de fato ela não cobre o evento na semana, ela não traz informações relevantes pra gente. Tudo bem que isso aconteceu na noite do evento, mas mesmo assim a gente não fica sabendo de muita coisa, e o Bellator tem aquelas pausas entre luta demorada pra caramba. É um evento que a gente acompanha porque a gente gosta muito de MMA, né, André? Porque é bem difícil pra gente aqui no Brasil. Não, com certeza, cara. A transmissão do Bellator, ela é muito ruim. Isso não é uma exclusividade aqui do mercado brasileiro. A transmissão internacional dela também é bem ruim. São muitas pausas, né? O tempo inteiro, aquelas propagandas, e isso deixa o evento bem cansativo pra gente. Acho que se a gente não fosse tão louco assim por MMA, a gente não continuaria assistindo o evento. E essa falta de atenção da Fox, né, cara? As coisas acontecem e a gente fica sabendo com os comentaristas ali na hora, a gente
fica sabendo exatamente de como foram o que aconteceu, né? Isso é bem frustrante. E até nas notícias depois eu não encontrei nada além do que você acabou de falar, né? Que ele não conseguiu passar num teste físico na noite ali do evento. Inclusive lá no MMA Fighting tava falando exatamente isso, que quem deu essa informação que ele foi retirado do card por não ter passado por um teste físico, falou que não podia dar mais nenhuma informação ainda por os detalhes profissionais, né, do paciente. Confidencialidade. Mas enfim, então... E aconteceu isso. Ô Luquinha, você assistiu essa luta, o Minakov versus Timothy Johnson? Acabou que a luta durou 1:45. Minakov, um cara que tá fazendo um Come Event, já tá com tem toda uma experiência que a gente conhece no Bellator. Pegou o Timothy Johnson, que não é um lutador dos que a gente mais técnicos que a gente conhece, e não foi diferente, né? Uma diferença técnica muito grande. O que você achou dessa luta, Luquinha? Cara, desempenho do Minakov, agora sim, né, cara? Porque quando ele voltou pro Bellator, que ele lutou com o Congo, muitas pessoas não entenderam, né, cara? Porque todo mundo esperando uma performance bem melhor da parte dele, né? E ele, né, não rendeu. Foi bem abaixo do que a maioria, né, esperava. E essa luta não, essa luta foi aquele antigo Minakov, que foi campeão do Bellator, né? Aquele Minakov que entrou pra lutar com o Johnson nessa luta. Venceu muito bem, dominou em pé. E o nocaute dele foi bem bonito, cara. Ele deu aquele chip, né, na linha de cintura e um belo direto ali bem dentro do queixo ali do Johnson. Johnson caiu estranho, né? Ele ainda premiou o Johnson ali com uns 2 socos ali quando o Johnson já tava ali babando, né? Desnecessário, né? Luquinha, ele foi bem, mas essa luta foi bem café com leite, né? Não valeu de muita coisa pra gente falar que o Minakov voltou com força total. Por mais que uma derrota pro Sheik Congo, não é uma coisa que a gente vai falar que o cara não voltaria como ele sempre foi. Mas também não é uma luta que vale a pena muito não, né? Não foi em cima de um nome muito relevante, né? Mas pelo menos mostrou que ele, né, foi... Porque contra o Congo, né, cara, ele ficou meio passivo. Tipo, parecia meio... Não sei explicar, sabe? Ficou muito passivo ao longo da luta. A luta toda meio... né, faltou explosividade pra ele, né? Aquela coisa que ele tem. Como se ele estivesse esperando o momento certo pra começar a soltar. Só que o momento não chegou e ele não... Exatamente, André, exatamente. Ele ficou a luta toda contra o Congo, né? Quem assistiu ficou exatamente essa impressão que teve. Ele ficou o tempo todo esperando ali a hora certa de soltar, né? E acabou a luta, ele não soltou nada. Nessa luta contra o Johnson, ele já entrou decidido, né? Bem agressivo. Já entrou com uma postura diferente, né? Então, assim, mudou a postura dele nessa luta, né? Por mais que ele não tenha vencido um nome muito relevante, ele já entrou nessa luta com uma postura diferente da outra. Boa, Luquinha. Vamos agora então pra... eu vou pra luta principal. Alguém tem alguma outra luta do principal pra baixo ou preliminar que queira destacar? André? Cara, só dar um destaque aí no Yaroslav Amosov, ele que passou aí pelo Caveman lá, pelo David Rickers. O Amosov tá aí, cara, 22-0, moleque novo, tá vindo aí com toda a força, né? O cara tem 25 anos, tá? Atropelou o Eric Silva no anterior, passou pelo Gerald Harris. O cara tá mostrando que vai dar bem trabalho aí nessa categoria do peso leve do Bellator, né? Se bem que essa luta foi ali catchweight, né? Foi 175, mas acredito que ele vai dar muito trabalho aí nessa categoria até 70 quilos do Bellator. É bom ficar ligado nesse moleque aí pra frente. Boa, ele tá quanto? 22-0? 22-0, 3 vitórias dentro do Bellator, passando inclusive aí pela grande promessa brasileira Eric Silva, né? O cara que tá 22-0 e tem o nickname, o apelido de Dínamo, você vai esperar, não dá pra esperar pouco, né? Enfim, então vamos pra luta principal, rapaziada. Matt Mitrione, aos 1 minuto e 24 do segundo round,
foi dormir mais cedo, dormiu primeiro que a gente. Foi nocauteado pelo Sergei Kharitonov, mais conhecido por nós aí do MMA como 49. Mitrione, como muita gente fala que ele é o Dominic Cruz dos pesados, né, André G? Com o jogo de pernas profissionais que ele tem. Parece que agora bateu de frente com um cara. O Kharitonov também tava um baita cara experiente e não tinha... Faz muito tempo que a gente tá esperando ele mostrar o que ele já mostrou há um tempo. Dessa vez ele conseguiu. Você gostou dessa luta, Luquinha? O que você achava a princípio? Porque o Kharitonov ele já vinha numa fase meio devagar. Eu tava curioso pra ver essa luta, não porque eu tava esperando muito de um dos dois, mas o Kharitonov me surpreendeu. O que você achou? Então, a princípio, quando, né, minha expectativa pra luta era parecida com a sua. Eu não esperava muito de um dos dois, né? E pra mim foi surpreendente o resultado, né? O jeito que foi a luta, porque o Mitrione, pra mim, né, eu achava, né, que ele iria vencer a luta, né? Eu achava ele favorito pra essa luta. Apesar do 49 aí ter bastante experiência, né, cara? Ser até mais técnica, na minha opinião. Mas eu achava que a juventude ia fazer a diferença, né? Mas não foi o que aconteceu. O 49 conseguiu vencer o Mitrione, nocauteou bonito, né? E, cara, eu fiquei boquiaberto quando eu tava vendo a luta, que eu vi, né, que ele nocauteou o Mitrione. Mas ele tava vindo numa sequência, como você falou, meio devagar, né? Acho que agora pra ele já dá pra... Essa categoria pesada do Bellator, né? Assim como a do UFC é meia rasa, né? Acho que agora pra ele já dá pra pensar ali no futuro, talvez o Minakov na próxima já, né? E vai ter Bader e Congo agora, né? A próxima disputa de cinturão dos pesados, né? O André G, eu falando nisso porque também, assim, sendo sincero pra você, eu achei que o Mitrione foi até longe demais, cara. Tipo, pelo que eu esperava dele desde a época de UFC. Ele tava vindo de derrota pro Ryan Bader, né? Mas aí ele tem até aqui no cartel dele, ele teve uma luta depois disso de grappling, que ele também perdeu. Mas no MMA ele tava vindo de derrota pro Ryan Bader. Eu achei que o Mitrione foi até um pouco além do que eu esperava dele. Eu acho que aquela luta pro Fedor e depois pro Roy Nelson, muita gente começou a enxergar ele um pouco mais do que ele era, pelo menos na minha forma de enxergar. O que você acha, André? Matt Mitrione é um camarada que realmente ele se ficou, né, notabilizado por conta dessa movimentação dele, que ele tinha ali um pouco diferente nos pesos pesados, e pelo péssimo QI de luta, para não dizer o inexistente QI de luta que ele também demonstrava, cara. Quando ele chegou aqui no Bellator, eu achei que ele ia conseguir subir um pouquinho rápido, mas que ele não ia chegar tão longe, porque ele tem algumas deficiências que são notórias. Mas ele conseguiu, né? Ele teve alguns bons casamentos, passou ali pelo Fedor, pelo Roy Nelson, acabou sendo parado só pelo Ryan Bader. Aí do sábado, cara, pra mim ela chegou a ser assim uma das piores demonstrações que um lutador ele pode fazer. Ele não conseguia manter o seu protetor bucal na boca, começou a ficar perdido na luta por causa do protetor bucal, cara. Ele perdeu por causa de um protetor bucal, velho. Exatamente. O protetor bucal dele caiu 4 vezes. Toda hora o juiz tinha que ir lá pegar o protetor bucal, colocar na boca dele. Os golpes que ele levou ali no final foi porque ele estava distraído, olhando em volta para ver se encontrava o protetor, e saiu tomando soco e joelhada na cara. Pô, isso é inadmissível, né? E assim, outra curiosidade é que, embora o Mitrione pareça ser um cara novo, ele já tem 41 anos, né? O Kharitonov ainda tem 39, então acho que é mais fácil a gente apostar aí no russo para chegar nessa disputa aí com o vencedor do Congo contra o Bader. Acho que ele chega lá. Mais uma luta, acho que ele chega lá. Boa. Só dando uma... Eu tinha dito antes, né? Até é bom o André ter falado isso agora. Retificando aqui, né? Eu tinha falado o Mitrione favorito por conta da questão da idade, né?
E agora, porque realmente o Kharitonov, ele é mais novo que o Mitrione, mas tem a questão da rodagem, né, cara? O 49, ele tem bem mais lutas, né? Tem bem mais quilometragem que o Mitrione, né? Então, assim, eu acabei falando a questão da idade, né? Me expressei mal. O que você tá querendo dizer, Luquinha, é o tempo de cage, né? O tempo de rodagem do lutador. Isso a gente tem que considerar mais que idade até, né? Então, isso que eu quis dizer, cara. Mas você tá certo, Luca, porque assim, querendo ou não, o Kharitonov tá aí desde 2000, cara. Eu fui ver esse camarada lutando no Pride, contra o irmão do Fedor, né? Contra o Overeem e tal, uma galera. Isso, mas rapaziada, que ele lutava lá 1000 anos atrás, ele tá aí ainda hoje, né? 20 anos depois, o camarada ainda tá aí em ativa e prestes a disputar um cinturão, perto de disputar um cinturão de um grande evento mundial, né? Uma coisa assim meio assustadora até, ver o quanto esse camarada conseguiu levar sua carreira adiante, né? Exatamente. Ele tem mais capacidade. Ele mostrou, né, que ele tem mais capacidade que o Mitrione, mas agora a gente vê, eu não boto muita fé em nenhum dos dois e acho que já tá chegando mais perto do final da carreira de qualquer um dos dois do que, né, do pico, né, daquela parte onde que eles realmente brilham. A ascensão dos dois já passou, né? Bastante tempo. O Mitrione, eu acho que o auge dele foi no Bellator mesmo, né? O auge dele foi vencer o Fedor. Só isso que ele conseguiu, mas de quase tomar um duplo, né? Exatamente. Acabou que ele conseguiu se perder com o próprio protetor bucal e se ferrou ali de um jeito bizarro. Bem bizarro mesmo. Foi isso. Boa, rapaziada. Vamos seguir em frente, então. Antes da gente falar do evento futuro do UFC, a gente tem uma entrevista bacana que rolou aqui no Nocautecast com o Luan Mial, que vai defender o cinturão agora no final de semana, no dia 31, no Brave 25, que vai acontecer aqui em BH, no Belo Horizonte, Minas Gerais, que vai rolar lá no Minas Tênis Clube. E o André G vai estar representando lá o Nocautecast, vai estar em loco acompanhando o evento, hein, André G? E eu tava dando uma olhada no card aqui, tá um card bem bacana, a gente tem grandes nomes que a gente vai acompanhar. Tem a luta principal do Luan Mial versus Cleiton Pereira, o Predador. Tem também Matheus Nicolau, ex-UFC, tá vindo aí também para lutar contra o Felipe Efraim também, que já até disputou cinturão também no Brave, tá vindo já mais de uma sequência aí. Tem o Leonardo Macarrão, aquele que foi do TUF Brasil. Então tem bastante nome nesse card bacana, né, André? Você tá empolgado para esse evento? Super empolgado. Fui no Brave 11 ano passado, o evento foi sensacional. Evento muito bem organizado, cara. Tudo estava excelente para quem estava assistindo. Dessa vez promete ser ainda melhor. Escolheram um bom local lá no Minas Tênis Clube. Acho que vai ficar todo mundo bem satisfeito. Quem for lá vai adorar o evento. Cara, eles montaram um card que tem o melhor que se pode colocar em ação aí para um evento de nível nacional, né, de nível continental. Muita gente boa, Marcel Adur, Jamil Chama, Edi Bagdá, Erivan Pereira, todos os caras que você falou, muita gente boa, realmente. Vários lutadores que passaram por UFC ou TUF, né, Edi Bagdá, Léo Mafra, Matheus Nicolau, né, o Macarrão. Pô, vai ser sensacional, já tô ansioso, tá faltando ainda 3 dias pro evento. Eu tô super ansioso, doido para chegar a hora. Eu quero estar lá, vai ser muito foda. E fica aí o convite, né? Pra quem for aí de BH e região, aqui de Minas, ou estiver lá aqui em BH na época, e lá na sexta-feira, o preço do ingresso está muito bom e tudo para ser um evento aí histórico aí para o MMA nacional, para BH, para o Brave também, né? Boa, André. E você que vai estar lá em loco, vai rolar uns posts, uns stories lá no Instagram do Nocautecast pra gente acompanhar junto com você também, né? Pô, vamos todo mundo acompanhar junto lá, vou fazer aí algumas coisas, umas brincadeiras e tudo mais. Quem sabe até conseguir aí algumas entrevistas lá, a gente vai batalhar para fazer uma transição bem bacana aí para quem estiver seguindo a gente lá na página do Nocautecast no Instagram.
Boa, André. Então agora vamos conferir a entrevista com o Luan Bial aqui pro Nocautecast. Fala, Luan, beleza? Aqui é o Davi Carvalho do Nocautecast. E, em primeiro lugar, queria agradecer a sua participação no nosso podcast. É muito bacana quando a gente tem um lutador que a gente gosta de acompanhar, e principalmente quando é um campeão também de um evento tão bacana quanto é o Brave, que a gente gosta de acompanhar. E para começar, eu queria saber de você, como que foi seu envolvimento com as lutas e como que você resolveu ser um lutador de MMA? Conta pra gente. Então, cara, minha situação da luta começou através do meu pai, né? Meu pai era do taekwondo e tal, e por conta disso eu via muito ele treinar, eu via o filme do Van Damme, como obviamente todo mundo já viu, né? Mas eu comecei, na verdade, por conta de meu pai, na luta. Daí comecei a treinar o karatê, o muay thai, o kickbox, e em seguida, o taekwondo também, né? E em seguida, eu assisti os DVD de MMA, os VHS também. Antes era VHS, depois foi MMA, K1, e depois do Pride e do UFC. Só que daí o que me fez mesmo foi a situação do K1, do Mirko Cro Cop. Eu vi o Mirko Cro Cop lutar o K1 e em seguida eu vi ele no Pride. Eu falei, porra, que massa, tal. Eu fiquei instigado, fiquei amarradão. Aí daí eu comecei, e também tinha um sonho, né? Falei, cara, depois quando eu vi ele lutar, eu falei, cara, eu quero ser isso, eu quero ser o topo dessa parada. E daí eu comecei a entrar, eu entrei na MMA e agora eu tô aqui. Olá, Luan, aqui é o Gabriel Sater. É um prazer fazer uma pergunta para você. Parabéns por sua carreira, por suas conquistas. E eu queria saber quais são os seus 5 lutadores prediletos. Abração. Bom, com certeza, como inspiração, ele também vai servir como um dos melhores lutadores mais prediletos, o Mirko Cro Cop, né? O Conor McGregor é um cara que não fala você sobre a vida pessoal dele, entendeu? Porque como vida pessoal o cara é um merda, mas o estilo de luta dele, a forma que ele é frio, eu gosto muito, muito mesmo. E o Khabib, né? O Khabib, ele é um cara bastante dedicado e esforçado. Meu irmão, não tem ninguém pra bater naquele cara não, velho. Não tem ninguém mesmo, velho. Então ele é um dos caras que eu sou fã demais. Tem o John Jones. Ele também é um dos caras que eu sou muito fã. Não tem nem sombra de dúvida. Que, o John Jones, por tudo que aconteceu até, né, ele veio mostrando aí que ele é o verdadeiro campeão. Tem o Francisco Filho, que é a época do Kyokushin. Francisco Filho lutou muito no K1, que é um dos caras que eu falo, nossa, esse aqui é brabo. Esse é brabo. Entendeu? E, cara, não tem uns 5 não. E o Eliseu Capoeira. Isso aí não dá pra esquecer, né, velho? Não tem como não ser fã desse cara, velho. Não tem como não ter ele como um atleta predileto, velho. O cara é dedicado, o cara é esforçado, porque ele fala você que ele vai ser campeão na luta de dedo, ele tá lá, ele treina pra ser o campeão na luta de dedo. Então, ele é um dos caras que eu sou fã, que eu gosto, que eu tenho orgulho. E sou fã número 1 e levo ele como inspiração. Ô Luan, desde 2017 você já é lutador do Brave, né? Já faz um tempo bacana aí. E o que faz você gostar de ser do Brave, né? E o que você acredita que esse evento, que é um evento relativamente novo, ele tem de especial e diferente dos outros eventos que faz você gostar de estar nele? Bom, cara, eu gosto do Brave pelo tratamento que ele tem, principalmente até pela forma, entendeu? A energia que eu tenho, a energia que ele tem, a forma que ele cuida dos atletas, porque o mal do evento é achar que o evento é a estrela, entendeu? Que o evento é a atração, sendo que quem se rala, quem se desgasta, se acaba de treinar para dar o seu melhor é o atleta. E daí a maioria dos eventos, principalmente no Brasil, o evento no Brasil é uma merda.
tem valorização nenhuma. E outros eventos também que não precisa nem mencionar, mas o Brave, ele cuida, ele... Se você não for campeão, se você não for o melhor do mundo, se você não mostrar um destaque nos outros eventos, você vai ser tratado como qualquer um. No Brave não, o Brave ele cuida de todo mundo, ele dá o melhor, dá atenção. E fora a amizade que eu fiz dentro do evento, né, com a organização. Do cara que limpa o octógono ao presidente, eu trato da mesma forma, é a mesma amizade, trato bem todo mundo, brinco com todo mundo. Menos que no dia que eu tô desidratando, mas no restante todo mundo vai me ver rindo, brincando, pulando as costas de um, pulando as costas do outro. Sabe, eu tive muita ligação de família. Então é um evento que vai estar para sempre comigo. Tipo, no meu coração, todo mundo vai estar no meu coração. E eu garanto que da mesma forma que eu penso desse jeito, todo mundo deve pensar do mesmo jeito. E o diferencial dele é isso. O diferencial dele é que ele trata os atletas muito bem. E tem muita coisa para crescer, vai crescer, vai ser um dos melhores eventos do mundo. Fala Luan, tudo certo meu caro? Aqui é o André. Cara, eu tava lá em BH, aquele dia da sua luta contra o Lucas Mineiro. Tava lá, vi ao vivo, vi que você tava ganhando, tava mandando muito bem naquela luta, até que nos instantes finais você já tava chegando na hora da buzina soar. Você tomou aquele quedão, começou a gritar e ali a luta acabou. Todo mundo ficou preocupado. Como que foi, cara, aquela lesão? O que aquilo ali te trouxe de trauma? Como foi lidar com isso, né? De estar vencendo uma luta por cinturão, tá com o cinturão nas mãos e acabar ali sendo derrotado por conta de uma lesão a segundos do final da luta. Conta aí pra gente essa história, cara. Foi muito frustrante. Doeu meu coração, doeu tudo. Eu fiquei sem rumo, fiquei sem saber pra onde ir. Porque eu tinha certeza da vitória, sabe? Mas tem certas coisas na vida que precisam acontecer pra gente entender, pra gente ganhar algo melhor na frente. Então eu precisava passar por aquilo precisava acontecer para hoje eu estar aqui e ganhar dessa forma, né? E um atleta duro, entendeu? Mas aquilo precisava acontecer. Outra coisa, Luan, que eu adoraria te perguntar é o seguinte: logo após essa lesão, você lutou novamente no ano passado, conquistou o cinturão esse ano com um nocaute espetacular. Eu quero saber de você qual foi a sensação de finalmente ter aquele cinturão ali na sua cintura depois dele ter escorrido pelos seus dedos no ano passado. Conta aí pra gente como foi a sensação de finalmente poder dizer que você é o campeão do Brave. Cara, é bom, né? Sensacional ser campeão dos maiores eventos do mundo. E principalmente até pela forma que as coisas aconteceram. De ter me machucado, de ter ficado 8 meses parado. E daí que eu acho que me deu mais força na real de buscar. Me deu mais força de falar, não, meu irmão, agora eu vou pegar. Agora eu vou pra matar qualquer um. Tudo que passa no meu caminho vai virar pó. E hoje, pô, sem sombra de dúvidas, um torneio que eu sou, né? Mas às vezes a gente colocar o pé no chão pelo fato de a gente é o campeão, mas ainda tem muita coisa ainda para trilhar, sabe? Então tô com o pé no chão porque eu sei que tem muita coisa ainda pela frente. Muita gente, muito negro ainda querendo me derrubar. Aí é o momento que eu tenho que treinar mais para isso. Luan, e como é que está sendo a sua preparação para encarar o Predador? A preparação está sendo como uma preparação qualquer, entendeu? Estou me preparando forte, não estou me preparando pelo fato de ser o Predador, porque para mim não tem significância nenhuma, não é um oponente que eu falo, ai meu Deus do céu, entendeu? Porque eu já peguei um oponente bem melhor que ele, só que eu estou me preparando porque eu sou campeão do mundo, né, velho? E eu estou me preparando para enfrentar algo melhor lá na frente. Ele eu vou esmagar como se esmaga uma formiga, velho. Eu vou machucar muito ele. Cada soco que eu der, eu vou botar pra ele, por lembrar o motivo de ele estar ali. Entendeu? Vou botar pra ele voltar pra casa
Porra, triste, com peso nas costas de ter tido a decepção da família dele. Um pezinho no céu eu vou botar esse filho da puta pra votar. Luan, e pra finalizar aqui, a gente sabe que o Brave tem uma categoria super leve, né? Acima dessa categoria que você vai defender seu cinturão. E nessa onda agora que tem no MMA de campeão querer novos desafios, eles se colocam a disputar o cinturão de cima. Você acredita que tem chances aí num futuro próximo de você tentar galgar aí mais um cinturão? Como que você vê essa questão de categoria pra você? Sincero a você, tipo assim, meu irmão, cada leão é rei na sua savana, sabe? Então, e cada guardião e cada portal tem seu guardião. Eu não tenho interesse nenhum de chegar e subir, eu vou lutar pela categoria de cima, vou desafiar e pegar o cinturão na categoria de cima. Não, pra mim não tem interesse nenhum. Tá muito clichê isso, sabe? Todo mundo tá fazendo isso, todo mundo quer, eu vou subir pra lutar pela categoria de cima, pegar cada dois cinturão. Meu irmão, eu posso ser campeão do mundo de todas as categorias, estando só na minha categoria, mostrando que eu sou campeão do mundo. Eu não preciso subir para fazer isso. Eu não tenho interesse nenhum. Vou continuar na minha categoria, vou defender meu cinturão, porque minha missão é defender o cinturão de 70. E eu vou defender o cinturão de 70. Apenas, acho que eu não tenho interesse nenhum de subir para lutar pela categoria de 70. De 74. Porra, nível e capacidade eu tenho com total certeza. Mas interesse eu não tenho nenhum. UFC Fight Night Andrade vs Zeng. Vai rolar dia 31 de agosto agora. Pra quem é fã mesmo de UFC, eu quero ver se vai acompanhar esse evento que vai começar da madrugada da sexta-feira a partir das 3h30 da manhã. E vai seguir aí, eu acredito que lá pelas 9h30 do sábado cedinho ainda vai estar rolando. Vai ser em Shenzhen, na China, né? Se não me engano, alguém lembra? Acho que é o terceiro evento na China. Teve um que teve o... Acho que é isso mesmo, cara. É o terceiro, né? Li Jigliang, eu acho. Isso. Tem muito lutador local, né? Local da região ali. Eu não conheço grande parte deles. Eu separei alguns destaques aqui e 2 lutas pra gente discutir. Mas se alguém quiser fazer algum comentário, só dá um toque. Eu vou começar aqui pelo card preliminar. Eu separei aqui pela categoria dos galos. Lara Procópio que tá 6-0, que ela vem de Chotô. Só que ela lutava pela categoria dos moscas no Chotô, que vai enfrentar a Carol Rosa, que tá 11-3 no MMA. Que a última luta dela foi pelo Future FC 4. E depois disso tem uma luta dos leves. Essa luta eu acho que vai ser interessante, do Thiago Moisés, que ele tá 12-3 no MMA, que vai encarar um Cazaquistão, Damir Ismagulov, tá 18-1. Essa luta tem tudo para ser uma pancadaria. Vamos ver o que vai por vir. Acho que a mais relevante é a do Thiago Moisés mesmo, né? Ele estreou contra o Dariush, não conseguiu lutar, né? Praticamente foi anulado. Dariush fez um antijogo perfeito, mas ele nas outras lutas dele, né? Ele, inclusive no contender, ele é muito agressivo, bom em pé, bom no chão. Ele é bem completo, né? Bem completo, muito agressivo e promete fazer uma luta boa aí, né, cara? Não conheço o oponente dele. Aquela luta dele com o Dariush, ele também pegou em cima do laço. Foi. Ali, né, o que acabou assim atrapalhando um pouco a performance dele, mas ele é um lutador bem promissor. E o Ismagulov, que vai lutar com ele, também é carne de pescoço, cara. Vai ser um lutão. Boa. Então vamos pro card principal aqui. De baixo pra cima só os dois destaques que eu separei. Uma vai ser no meio médio, vai ser o Li Jingliang, que vai encarar o Eliseu Capoeira, o brasileiro. Jingliang, que é um cara que quando apareceu no UFC, putz, eu fiquei bem empolgado, assim, porque ele é bem explosivo, né? E André, a gente pode falar que, pelo menos na China, assim, que o UFC, ele já faz um tempo que ele tá tentando, né, entrar na China, assim, que ele já conseguiu fazer já alguns eventos.
Mas a gente fica imaginando, né, o UFC como negócio, assim, né? Se você tem um negócio, independente de amar artes marciais ou não, você tem que expandir o seu negócio, a sua marca. E você imagina, onde tem muita gente e onde tem muita tradição de arte marcial, é na China, né? Onde tem muita gente, a população é bem grande, então o UFC faz mais que certo tentar cavar ali um espacinho entre o pessoal da China. E o Jing Liang e a luta principal que vai vir, a Weili Zhang, também são os principais nomes do MMA no UFC hoje. E o Jing Liang é um nome, mas o que você acha ele pegando capoeira agora, André? Você acha que é um casamento, por mais que a gente vai falar da luta principal também nesse critério de se é justo, de justiça ou não, mas o que você encara o Jing Liang com o capoeira? Eu achei que o capoeira já podia estar mais pra cima, né, já pegando mais ranqueado, mas acho que o Jing Liang é muito desse caso que eu falei, né, André, de ter um nome local pra também levar o público, né? O que você acha? Cara, eu acho que o Jing Liang é a verdadeira estrela do MMA chinês, é o cara que conseguiu, né? Acho que é o único lutador, tirando, claro, a Weili Zhang, que vai fazer a disputa por título, acho que é o único lutador que conseguiu ter sucesso dentro do UFC, vindo daquele país, né? São acho que 8 ou 9 vitórias, só 3 derrotas, vem numa sequência aí até legal. Ele está 6-1 nas últimas 7 lutas, mas realmente ele não é um lutador que eu imaginava que estivesse no mesmo nível do capoeira. Eu acho que o capoeira merecia sim pegar alguém à frente, mas mesmo ele não pegando alguém mais bem ranqueado, ele acabou disputando com um cara já bem conhecido, né? Acho que o Jing Liang tem um nome consolidado, já é uma marca consolidada aí na organização. É um cara que vai dar luta, é um cara que tem um estilo bem agressivo, que cai para dentro mesmo, não tá nem aí, que bota pressão o tempo inteiro e faz lutas animadas, uma coisa que vai casar muito bem com o capoeira, e quem sair vencedor dessa luta, com certeza vai sair com um nome muito grande, vai sair muito forte aí, para já na próxima fazer uma disputa aí contra alguém aí do top 10 dessa categoria. Acho que a luta acabou sendo não tão justa quando pensando assim em ranqueamento, mas vai ser a melhor possível para os fãs, porque tem tudo para ser uma luta sensacional. E como negócio a gente entende também, né, André, isso que eu tava falando, né, do UFC querer vender isso pro chinês. Exatamente, cara, porque assim, você tem um cara que ele é agressivo, é um cara que ele é vencedor, né? Um cara que consegue ter sucesso dentro do UFC, é um cara vencedor, então é um cara que acaba chamando o público, né? O público tem muito disso, de gostar de caras vencedores. O Li Jingliang é um cara vencedor, é um cara carismático, é um cara que faz lutas animadas, que tem um estilo atrativo, e isso tudo, todo esse pacote, né, ele consegue reunir muitas pessoas em torno dele, então realmente é uma luta bem chamativa ali para o público chinês, eu imagino. Luquinha, me fala uma coisa, o Jing Liang, que tem esse perfil que a gente estava comentando, explosivo, ele se entrega nas lutas, mas do outro lado tem o Eliseu Capoeira, um cara muito experiente no MMA, que de bobo não tem nada, a gente sabe das capacidades do Capoeira. Você acha que o Jing Liang pode sentir a pressão por estar lutando em casa, lotado, toda essa promoção da luta? Então, essa questão de sentir a pressão, cara, eu acho que é relativo, né? Vai de lutador para lutador. Alguns usam o fator K como apoio, né? Consegue ter uma performance maior com o apoio da torcida e tal. E alguns podem, né, sentir a pressão, né? Acabar ficando meio amedrontado ali, meio nervoso, né? Devido a estar lutando em casa, né? Então, vai de lutador para lutador. Eu acredito que essa não é a primeira vez que ele luta na China. Então, acredito que ele esteja mais tranquilo, né? Acredito que ele não vai sentir a pressão, não. Em relação ao capoeira, eu vejo o capoeira mais técnico, mas ele
pega muito pesado em pé, tem muito punch, né? Acho que em pé as maiores chances dele são em pé, né? Apesar do capoeira, na minha visão, ser mais técnico, né? Em pé e no chão mais ainda, né? Acho que se o capoeira vir para ser grappler nessa luta, né? Fazer o que ele fez contra o Curtis Millender, eu acho que ele consegue vencer aí de uma forma até tranquila o Dig Liang. Mas MMA é imprevisível, né? Tudo pode acontecer. Mas eu vejo o capoeira bem favorito aí com o Dig Liang. Apesar do Dig Liang estar lutando com o apoio da torcida e tal, acho que as chances dele se resumem a acertar aquela pedrada, sabe? Boa. Demorou. E vamos pra luta principal então. Disputa de cinturão pela categoria dos palhas feminino. Jéssica Batistaca, que vai encarar o Weili Zhang. Mais um nome aí também da China. Tava até dando uma olhada, rapaziada, no histórico do Weili Zhang. Eu tava conversando, hoje eu conversei com o Capelli, né? O Capelli que faz as mídias sociais do Glory. E a Weili Zhang, ela lutou muito nesse Kunlun Fight. E eu não conhecia. E ele tava falando que eu pensei, aí eu fui dar uma olhada com o Fight, tem muita luta de kickboxing. E o Capelli tava comentando que além do kickboxing tem algumas lutas de MMA, mas não é uma coisa muito divulgada. E eu tava vendo a Weili Zhang, ela tem, acho que 18 lutas nesse Kunlun Fight. E depois disso ela fez poucas outras lutas fora desse evento. E esse Kunlun Fight, ele é local lá da China. E depois ela veio pro UFC. Aí ela tá vindo já de uma sequência de 3 vitórias. E 2 delas, pelo menos, são por grandes nomes. A Tisha Torres e a Jéssica Aguilar. E também o UFC aproveitou esse momento aí da China para trazer a Weili Zhang como um nome para... Se eu não me engano, acho que é o primeiro chinês que vai disputar um cinturão no UFC. E é isso que a gente tava falando, né, André? Da oportunidade que o UFC tá criando, que ele tá investindo ali em alguns lutadores, como o próprio Eliseu Capoeira, que podia estar pegando um nome um pouco mais acima. A Jéssica Batistaca, que lutou faz um pouquinho mais de 3 meses. E do nada ela acabou de lutar, já faz um tempo que está anunciada essa luta na China. Já anunciaram a Jéssica de novo, a gente até comentou aqui no podcast, que é uma situação que o UFC já devia ter isso na agenda desse UFC China e tem que achar um nome para encabeçar isso. E pensando em merecimento, a Weili Zhang, a gente pode até pensar que não, né? Que foi um caso como foi do capoeira do Jing Liang, que pegou alguém ali, arrumou um adversário para poder ter a luta nesse UFC China. Mas dentro da categoria, né, André, a Weili Zhang ela tá um pouquinho abaixo, se eu não me engano ela é 6ª ou 7ª da categoria, mas a gente pode aceitar isso como uma disputa de cinturão, porque as outras opções não tem disponível, por mais que seja uma coisa muito próxima da última defesa da Jéssica, né, André? O que você acha desse nome Weili Zhang aí pra disputar esse cinturão com a Batistaca? Cara, é uma luta assim que eu realmente ainda não sei muito o que esperar. A Weili Zhang, ela teve poucas lutas dentro do UFC, 3 lutas só, mas ela mostrou bom trabalho ali contra a Tisha Torres, mostrou um bom trabalho assim, nas suas últimas lutas. Achei curioso essa escolha do UFC, porque ela não é uma menina que está assim tão no topo do ranking, né? Ela venceu a Jéssica Aguilar. A Jéssica Aguilar tem mais derrotas do que vitórias dentro do UFC, né? A Tisha Torres também, ela venceu. A Tisha tá vindo de uma sequência de derrotas, então assim, ela não pegou ninguém que estivesse numa boa sequência igual a dela, que tivesse vindo embalada, né? Uma menina que tivesse mais preparada. Acho que foi mais uma jogada de aproveitar mesmo o momento para colocar ali uma atleta chinesa nessa disputa de cinturão, igual você falou, né? A primeira vez na história que uma atleta japonesa disputa o cinturão dentro do UFC. Eu não lembro agora se teve algum outro asiático, né, que disputou. Agora no momento eu não me recordo, mas se a gente considerar a Rússia e tudo mais, tem sim. Tem seus asiáticos. Mas na continente China que a gente tá falando ali para ter um nome onde o UFC tá querendo entrar, de fato não teve, né?
Não. A primeira a disputar, acredito que por um bom tempo, talvez 1 ou 2 anos, vai continuar sendo a única. Mas então tá vindo gente boa de lá, cara. Eu realmente não sei o que esperar, né? A Jéssica voltou muito rápido, quanto uma menina assim, que a gente tem pouco material para poder analisar ela. 3 lutas não é lá grandes coisas, ainda mais contra a concorrência que não está em seus melhores momentos da carreira. Acho que vai ser uma luta disputada, mas não sei muito o que esperar aí dessa Weili Zhang, não. Boa. Eu tava vendo aqui, a Weili Zhang, ela tá em 6º na categoria do palha feminino. E acima dela tem a Cláudia Gadelha, que lutou há pouco, né? A Joana, a ex-campeã, ela tá com luta casada com alguém, né? Michelle Waterson, não é? Isso, exatamente. Isso. Depois tem a Nina Ansaroff também, que lutou há pouco tempo com a Tatiane Soares. Então, assim, não tem mais opção. Na verdade, a gente está fazendo a conta ao contrário, né, André? A gente está procurando um nome para disputar o cinturão da categoria, mas na verdade o UFC procurou alguém da China para lutar na China e achou a Weili Zhang, né? Então é meio que uma conta ao contrário. Não adianta a gente ficar vendo quem seria a próxima a disputar o cinturão, sendo que a Batistaca lutou um pouquinho mais de 3 meses. Então ainda não era tempo da gente procurar uma adversária. Mas então foi exatamente isso, né? O UFC que procurou um nome chinês e achou o Weili Zhang próximo a um cinturão, que conseguiram uma boa solução pra coisa, né? Exatamente, cara. Eu também vejo dessa forma. Eu acho que isso daí foi muito mais uma questão promocional, né? Do UFC tentando ingressar na China, né, cara? Porque a China é o país mais populoso do mundo, né? Então a gente pega o UFC e coloca um exemplo, né? Daqui a alguns anos o UFC, se ele tiver a mesma influência que ele tem nos Estados Unidos, na China, né? É um sonho, né, cara? Os caras devem sonhar com isso. Então acho que esse evento foi muito mais a questão promocional do UFC. Por isso que eu acho que, como vocês disseram, o UFC ele não procurou, né, uma merecedora, digamos assim. Ele procurou alguém ali para poder disputar o cinturão lutando na China, né? Boa. E Luquinha, qual que é seu palpite aí? Jéssica Batistaca ou Weili Zhang? Olha, o André, ele falou certinho, tem pouquíssimo material, né, da Weili Zhang para analisar, para tentar fazer um prognóstico, né, cara. Da Jéssica tem bastante coisa, agora dela a gente não tem muito, né, não tem muito o que analisar, né. E ela tem um jogo bem plástico, a gente viu que ela tem golpes bonitos, né? Ela conseguiu já uma finalização. Sim. Também, não só de trocação. Ela tá com uma vitória com finalização, mas realmente a gente não tem muito o que ver dela, a não ser das vídeos de highlight que a gente vê por aí pelo YouTube e as próprias lutas que ela fez no UFC, né? Mas você vai de Batistaca, né, Luquinha? Eu vou de Batistaca pela questão da experiência. E como você disse, você falou muito bem, as lutas dela no UFC, as apresentações dela foram muito boas. Ela mostrou ser completa, né? Boa em pé, boa no chão. Só que o André, ele lembrou de uma coisa muito importante, né? As adversárias dela não foram muito tarimbadas, né? Ela pegou a Jéssica Aguilar, né? Que nem tá mais no UFC, foi demitida, né? Pegou a Tisha Torres, que vem de derrotas, né? Então, assim, não teve adversárias, né? Não teve grandes testes, digamos assim, né? Pegou adversárias, né? Não fáceis, né? Não podemos dizer que são fáceis, mas que não estão ali no topo do ranking, né? Não são testes de fogo, digamos assim. Boa, Luquinha. E você, André, seu palpite é Batistaca? Cara, palpite totalmente na Batistaca, justamente por eu não ter muito o que dizer da Weili Zhang. Se ela vencer, para mim vai ser uma grandíssima surpresa. Tudo que eu ouço falar dela é que ela é uma lutadora muito boa, muito forte, tem um bom poder de nocaute, tem um jogo de chão meio justo. Eu não sei como que ela vai sair contra uma menina igual a Jéssica Andrade, que é um motorzinho, né, que
tem quedas muito potentes, tem um bom controle posicional quando está por cima, tem potência nas mãos, é uma menina muito forte para a categoria. Eu vejo aí a Jéssica Andrade hoje como uma das 3 rainhas da categoria. Eu não sei se a Weili Zhang já está nesse nível para poder desbancar a brasileira. Boa. E André, você acha que no fundo ali o Dana White vai estar esperando uma vitória da chinesa? Com certeza, isso se ele não der um bônus de incentivo para ela ali no vestiário um pouquinho antes da luta, né? Boa. Isso aí, rapaziada. A gente não tinha tanto para comentar, mas até que rendeu um papo bacana. E finalizando por aqui, agora tem os eventos final de semana do André G, que ele já mandou para mim, eu já vou dar uma editada bacana. E André G, um abraço, meu amigo, bom evento para você lá no Brave. Curta muito por nós e traga bastante material pra gente também poder compartilhar. Pô, eu que agradeço, muito obrigado. Valeu demais, inclusive lá pelo Brave, eu sei que me ajudou com isso daí. Sem você eu não teria conseguido. Vamos lá aproveitar o evento, estou muito ansioso e estou muito satisfeito de hoje ter conseguido aqui. Acho que eu passei 2 ou 3 semanas sem conseguir. A internet estava ruim num dia, depois teve um temporal aqui na cidade, teve blackout, o negócio ficou complicado, mas hoje muito bom, tive aí contigo, tive aí com o Luquinha, perdi aí a estreia dele, mas hoje estamos aí, batemos um papo legal. Valeu, Luquinha, até a próxima, pessoal. Boa, André G, eu já tava achando que ia rolar só eu e o Luquinha mesmo, André, já ia usar e abusar do rapaz aqui, mas fiquei bem feliz quando você mandou uma mensagem lá no grupo falando que ia participar, feliz mesmo, mano. Valeu, até a próxima então. E Luquinha, muito obrigado, meu amigo, mais uma aí com a gente. Valeu. Um abração aí, rapaziada. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês, debatendo sobre o MMA. Muito honrado pelo convite. Sempre que quiser é só me chamar, sempre estarei presente. Um abração aí, Davi. Abração também, André. Boa Valeu, noite, Luquinha. rapaziada. Valeu. Eventos do final de semana. E aí, pessoal, tudo certo? Aqui é André G, mais uma vez trazendo para vocês o que há de melhor no mundo do MMA, além do UFC. Começando essa semana com o LFA, edição de número 74 desse evento americano que sempre se destaca ali entre os eventos de médio porte. Eles vão trazer aí uma disputa no peso pesado entre o americano Jared Vanderhaar contra o brasileiro Renan Problema. O Renan, que é cria aí do Future UFC, foi através do Future que conseguiu o seu espaço na organização americana e vai tentar conseguir a sua primeira vitória em terras americanas. Esse evento ainda vai ter o brasileiro Lucas Rota contra Moses Murieta. Moses, que é uma grande promessa aí do peso médio, uma luta que promete bastante. Então vale a pena ficar ligado essa sexta-feira, LFA 74. Já no sábado a gente vai ter o ACA 98, evento russo, evento gigantesco na Ásia. Eles vão trazer aí na disputa pelo peso leve o Timur Najibin contra o Vishkan Magomedov, essa disputa aí entre 2 atletas russos, mas o evento também vai trazer aí os brasileiros Charles Henrique. O Charles vai fazer o Common Event contra o Valery Kashkarov, ele que tem aí 11 vitórias, apenas uma derrota na carreira e vem de uma sequência aí já de 6 vitórias, sendo uma aí no evento russo. Quem também vai lutar por lá é o Michael Sylvain, é um lutador também bem promissor. Ambos os lutadores vão lutar aí pelo peso mosca. O Michael vai tentar aí a vitória contra o Magomed Ginazov, outro russo. Quem também faz aí a sua parte é o Efraim Escudeiro, lutador mexicano com passagens pelo UFC. Mas o evento que eu gostaria de destacar, o evento especial da semana, é o Brave Combat Federation Brave 25, novamente em BH. Eles que vieram no ano passado, fizeram um evento sensacional, voltam agora novamente com Luan Santiago, Luan Miau liderando seu card. O Luan que vai fazer a defesa do seu cinturão peso leve contra o Clayton Silva.
numa luta que promete pegar fogo. A gente ainda vai ter o ex-UFC Matheus Nicolau lutando contra uma das promessas aí do peso galo brasileiro, o Felipe Efraim. Ainda teremos o ex-UFC Medi Bagdá, ele que vai fazer aí a sua segunda luta por esse evento do Oriente Médio contra o Erivan Pereira, o Erivan que é um lutador sensacional, um lutador que vem mostrando um trabalho muito consistente no cenário nacional e tem tudo para daqui a pouco a gente conseguir ver ele atuando por maiores eventos. Ainda vamos ter o Leonardo Macarrão contra o Jamil Chan, e esse é o Brave, um Brave que promete bastante. Quem tiver em BH vai ser ali no Minas Tênis Clube, certo? No bairro Lourdes. Vale a pena todo mundo ficar ligado, o ingresso está num preço muito acessível. O evento do ano passado foi muito bem organizado, esse ano tem tudo para ser ainda melhor. Todo mundo que tiver em BH, vai lá, Brave 25, nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, certo? Aqui André G, deixo mais uma vez um abraço a todos vocês e vamos aí continuar dando uma força para os eventos de menor porte aí do cenário do MMA, porque é assim que o esporte evolui, certo? Abraço, rapaziada, e até a próxima.